Apostila de Geografia, capítulo 2, Êxodo rural e processo migratório. Observem bem a imagem, vocês vão ver uma cidade grande do lado esquerdo e do lado direito um caminhão com várias pessoas. Antigamente isso acontecia muito, até mesmo porque hoje em dia, se acontecer isso, a pessoa é multada porque é proibido o transporte desse jeito. As pessoas da zona rural, das fazendas, do campo, saíam para trabalhar em cidade, fazer compra, e iam muitas vezes desse jeito. Essa parte do êxodo rural é que os moradores do campo abandonaram o campo, as fazendas, e foram morar na cidade em busca de vida melhor, deixando o campo sem a mão de obra. Então isso foi chamado de êxodo rural. Você percebeu como tudo que acontece nos municípios tem influências no espaço geográfico e social do lugar? Com a economia do café em solo propício, construíram-se muitas estradas de ferro que, por sua vez, desenvolveram a industrialização no país. Esse grande avanço na industrialização brasileira e o processo de urbanização levaram a um movimento migratório conhecido como êxodo rural, a qual estudaremos agora. Você já ouviu falar em migrante? O que significa migração? Que tal procurar no dicionário? Depois conversamos e discutimos sobre o seu significado. Processo migratório. Como podemos ver no dicionário, o sentido de migração está em trocar de região, estado ou até mesmo domicílio. É algo que já acontece há muito tempo, desde o começo da história da humanidade. Mas por que será que as pessoas migram? O que as leva a abandonar suas terras, suas casas e ir para outro lugar? Durante o período de industrialização que o Brasil viveu, desencadeado pela economia do café e pelo governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, houve um movimento migratório muito grande no país. Sabe por quê? Porque algumas cidades desenvolviam-se, tornavam-se metrópoles, e com elas cresciam as promessas de uma vida melhor para quem vivesse lá. Essas pessoas partiram de seus lugares de origem por diversos motivos. Perdiam suas terras por causa do problema da concentração de grandes porções de terra na mão de poucos e homens ricos, ricos homens. Fugiam da seca, da fome e da miséria. Fugiam da falta de emprego e da falta de chuva nas lavouras. Buscavam dias melhores. A cidade, com suas novas indústrias e comércios, era promessa de emprego e oportunidade de estudo. As pessoas se retiravam de seus lares, deixando para trás suas casas, amigos, famílias, partiam em trens, ônibus, caminhões, conhecidos como pau de arara, ou mesmo a pé. A partir da década de 1930, as migrações se davam, sobretudo, para as grandes metrópoles industrializadas. Esse processo foi bastante intensificado nos anos de 1950 e 1960, pois houve o desenvolvimento dos meios de transporte e, principalmente, a intensa industrialização que ocorria no Centro-Sul, principalmente em São Paulo. Já a partir da década de 1980, as migrações de nordestinos para São Paulo, Rio de Janeiro e para o sul do país diminuíram. As migrações para a área central do país e para a Amazônia começaram a ocorrer. Há um interesse especial em Goiás, onde foi construída a cidade de Brasília. Além de inúmeras rodovias por conta de um grande desenvolvimento agrícola e industrial. Na Amazônia, começa um grande fluxo de desmatamento da floresta para mineração e agropecuária, uma vez que também foram construídas estradas. Então, vocês podem observar aqui no mapinha, 1960 e 1980,
O pessoal saía das outras partes do Brasil e se concentravam mais aqui, na região sudeste. Só que depois, em 1980 a 1990, começou a acontecer outro tipo de saída. Eles começaram a se deslocar para outros lugares. Então o pessoal vinha do Nordeste para o Sudeste. Depois começaram a partir para o lado da Amazônia, onde ocorreu muito desmatamento. Então, olha como funcionou. E aqui nós temos uma foto de um caminhão chamado Pau de Arara, com imigrantes nordestinos. Por que chamava assim Pau de Arara? Porque aqui no caminhão vocês podem ver que tem alguns paus. E nesses pedaços aqui, tanto era colocada a cobertura, como servia para a pessoa segurar para poder viajar. Então esse era o tipo de caminhão. Leia o poema abaixo. Ele foi escrito por Elomar Figueira Melo, poeta sertanejo baiano. Vai pela estrada enluarada, tanta gente a retirar, levando só a necessidade, saudades do seu lugar. Esse povo muito longe, sem trabalho, vem pra cá. Vai na estrada enluarada, tanta gente a retirar. Um ano para a cidade, sem vontade de chegar. Passa dia, passa tempo, passa o mundo devagar. Lembrança passa com o vento, pedindo não retirar. Tudo passa nesse mundo, só não passa o sofrimento. Na estrada enluarada, tanta gente a retirar. Então esse poema é de Elomar Figueira Melo. Entendendo o texto. Sobre o que trata o poema? Então, olhe para a imagem que tem no poema. É uma família indo embora do local. Então, o poema vai tratar de pessoas que se retiram do seu lugar de origem e vão para uma outra cidade trabalhar. Muitas vezes, não com tanta frequência de antigamente, mas acontece muito isso hoje também. Muitas pessoas saem de Chavantes para trabalhar em outras cidades, mas retornam. Só vai trabalhar e volta. E muitas vezes outros vão mesmo para outras cidades em busca de uma vida melhor. Na opinião do poeta, se tivesse escolha, essas pessoas iriam para a cidade? Selecione um verso que justifique a sua resposta. Então, se as pessoas tivessem oportunidades na cidade que ela vive, ela ia procurar outro lugar? Não iria, né? Então, vocês selecionem um verso. Lembre que verso é linha, uma linha. E justifique a resposta de vocês. Para você, quem são essas pessoas que vão pela estrada? Então, pelo nome do poema, retirada, e antes um termo muito usado antigamente, quando a pessoa saía do seu lugar e ia para outro lugar, eram chamados de retirantes. Vamos fazer com a turma. Quais as consequências em uma cidade que recebe, de forma não planejada, um deslocamento migratório desordenado? Então, o que acontece, por exemplo, se toda a população de Ourinhos for de uma hora para outra morar em Chavantes? Tem como? Vai ter casa para todo mundo? Não precisa nem ser toda a cidade de Ourinhos. Vamos pegar uma cidade menor, Canitar. Se metade da população de Canitar fosse morar em Chavantes, teria como abrigar todo mundo? Teria emprego para todo mundo? Casa, moradia, escola, teria tudo isso? Então,
O que que acontece quando acontece isso? Vai surgir muitas favelas, porque não vai ter moradia para todo mundo. Como vai ter muito desemprego, vai ter muita gente na rua, muito morador de rua. Então, a tendência é só trazer problemas em qualquer lugar que não tem planejamento. Até dentro da nossa casa. Se a família tem 4 pessoas e chega um parente com 6, imagine a situação. Em sua opinião, quais seriam os 3 principais serviços que a cidade deveria oferecer para essa população? Então, em sua opinião, quais seriam os 3 principais serviços que a cidade deveria oferecer para essa população? Quando fala em serviços, que tipo de serviços seriam? Então, quando fala desses serviços, não está falando de trabalho, está falando de serviços sociais, por exemplo, educação, que seria escola, saúde, médico, farmácia, hospital, serviços de segurança, polícia, serviços de transporte, serviço de comunicação, correio e telefone. Então, são esses tipos de serviços. Observe o mapa a seguir e responda. As migrações. Década de 1970, cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio de Janeiro, e muitas saem das capitais para o interior. Década de 1990. Mais de 5 milhões de brasileiros trocam a cidade, mas apenas 6% foram para as cidades com grandes capitais. Então, respondendo a número 3. De acordo com o mapa e o texto, por que a partir da década de 1990 o fluxo migratório deixa de ter como destino as metrópoles e o percentual da população nordestina com relação à população total do Brasil diminuiu? Então, por que deixa de ser as grandes cidades? Então, de acordo com o texto, vocês leiam para ver a resposta. Então, vocês vão reparar no mapa e lendo o texto que antes São Paulo e Rio de Janeiro era bastante procurada para as pessoas estarem tendo uma vida melhor, terem uma vida melhor, com melhores empregos. Só que muita gente indo para um lugar só, o que acontece? Acaba acabando as condições. Então, eles vão ter que ir em busca de outros lugares. Vocês entenderam então o que significa migrante? Eu entendi direitinho. Afinal, agora eu também sou um. Como assim, Zeca? Você não está se retirando para lugar nenhum diferente? É que eu estou mudando de quarto com meu irmão. Estou migrando de um quarto para outro. Então, leia com atenção e mãos à obra.